Sílvia com nova gravação. Sílvia Nunes, o recrutamento e o mercado de trabalho. Muito obrigada. Pronto, então só para quem não me conhece, o meu nome é Sílvia Nunes, eu trabalho na Michael Page. A Michael Page é uma multinacional de recrutamento e seleção e acedi com todo o gosto ao convite da Maria para vos trazer aqui algumas dicas que eu espero que vos ajudem. Portanto, eu sei que já estão no final da vossa licenciatura, mas a ideia é percebermos que o nosso primeiro emprego e o primeiro trabalho não tem que ser necessariamente a mesma coisa, ou seja, o curso que nós estamos a tirar, temos sempre depois a ideia de eu tenho imediatamente que trabalhar na minha área e naturalmente que se isso acontecer, ótimo, é para isso que as pessoas andam a estudar e que se esforçam, mas não temos que nos sentir frustrados ou tristes disso não acontecer, porque há de facto um conjunto de atividades que nós podemos fazer, das quais podemos ir retirar competências que vão ser extraordinariamente importantes a qualquer função que venhamos a desempenhar no futuro. Este slide de primeiro emprego não é primeiro trabalho que eu tenho aqui, está muito ligado ainda quando estamos no decorrer da licenciatura, algumas coisas que podemos ir fazendo para ganhar algum dinheiro, mas também desenvolver algumas competências, mas uma ideia gira que eu gostava de vos transmitir é que de facto há muitas vezes funções em que as pessoas até às vezes consideram de menor valor, que nos dão um conjunto de competências e uma bagagem que são inequívocas para aquilo que vamos fazer a seguir. E eu gosto sempre muito de dar o exemplo do atendimento ao cliente, que é um trabalho dificílimo, onde há um script a seguir, onde estamos a ligar às pessoas quando elas não querem de todo ser incomodadas, ou porque estão a jantar, ou porque estão a trabalhar, ou porque estão no seu tempo livre e não querem ser incomodadas. E este conjunto de profissionais tem, por exemplo, que ultrapassar uma série de obstáculos, que tem que ser muito resiliente, tem que resistir muito à frustração, porque aquilo que mais lhes acontece é ouvir não estou interessado, muito obrigado, não, desligar, ouvir gente mal educada, desligarem-lhes a chamada na cara. E, portanto, imaginem o que é um profissional que é bem sucedido numa função de atendimento ao cliente, significa que é de facto uma pessoa que adquire um conjunto de competências, como eu vos estava a comentar, de resiliência, de resistência à frustração, de capacidade de ultrapassar um obstáculo, de capacidade de convencer a ser ouvido, de influir de forma positiva sobre o outro, que vão ser extraordinariamente necessárias para qualquer outra função que venhamos a desenvolver. Bem como a história de sermos comerciais e de sermos vendedores. Qualquer função que nós venhamos a desempenhar também tem sempre o seu quê de comercial. Pode ser mais associado à venda pura e dura, mas pode também ser mais associado àquilo que é à venda de uma ideia, a convencer o meu chefe, a convencer um colega. Ante este comercial mais de charme que nós eventualmente possamos ter que exercer para convencer o nosso meio ambiente, o nosso entorno, de que este é o caminho e que é por aqui que devemos ir. E, portanto, estas competências de cariz também comercial são extraordinariamente importantes para qualquer função que nós venhamos a desempenhar. Eu trazia aqui um slide de CEOs super famosos, como é o caso, por exemplo, do Reed Hastings da Netflix, que começou a vender enciclopédias porta a porta. E, portanto, provavelmente nem ele próprio, no início da carreira profissional dele, pensaria que chegaria a CEO de uma empresa e de uma estrutura, de uma plataforma como é a Netflix, mas a verdade é que ele começou a trabalhar como um famoso salesman, door to door, e a fazer o seu caminho. E, portanto, a minha sugestão aqui para primeiro emprego é: vamos tentar olhar para a oferta que nos está a ser feita e perceber se daí conseguimos ou não conseguimos retirar um conjunto de competências que achemos que amanhã podem ser uma mais-valia quando estivermos a exercer aquilo que realmente gostamos e queremos fazer e para o qual vamos continuar à procura. Se acharmos que sim, então não digamos que não só por dizer que não, só porque achamos que é de menor valor, entre aspas. Temos é que perceber se daqui vamos ou não vamos retirar algum conteúdo interessante para nós próprios. Até porque nas primeiras experiências profissionais que nós temos, quando muitas vezes até vamos aprender, perceber o que é que gostamos mais, o que é que gostamos menos, no que é que somos melhores, no que é que somos menos bons e temos que continuar a desenvolver e a aproveitar, a ideia é, onde quer que entremos como se fôssemos uma esponja, no sentido de absorver o máximo que pudermos a informação, o conteúdo, o know-how, a competência, para retirarmos o melhor que encontremos e levar isso connosco para a experiência profissional seguinte. Isto são um conjunto de características num estudo que nós fizemos
que estão muito associadas às novas gerações que estão a chegar ao mercado de trabalho. E há 3 que se destacaram e que têm que ver com este responsible purpose, a diversidade e o work-life balance. Se de facto vocês se identificam com estas características, então tentem ter a preocupação sobre se o vosso ambiente de trabalho que vão encontrar se enquadra ou não se enquadra nisto, que é, esta empresa tem ou não tem um propósito responsável? Qual é que é o propósito desta empresa para a qual eu estou a enviar o meu currículo? E isto são questões até que depois vamos ver à frente que podem ser colocadas até nas entrevistas. Vocês têm que tentar perceber minimamente para perceber se enquadram, porque depois, por muito gira que seja a função, por muito bons que nós sejamos no desenvolvimento dessa função, se nós não nos sentirmos enquadrados e ambientados na cultura organizacional ou na qual onde estamos inseridos, então não vamos conseguir ser felizes a fazer a nossa função. E a cultura organizacional hoje dita muito o querer estar ou o não querer estar, muito mais do que a função ou o salário que nós podemos estar a ganhar. Eu disse há bocadinho, mas volto a repetir, interrompam-me sempre que tenham questões, não tenham problema. Eu falo muito depressa, mas interrompemos o que for preciso para responder. Pronto, características e competências que são mais desejadas ou mais tidas em consideração. Formação apropriada. O curso que nós tiramos é uma ferramenta de gestão que nós vamos utilizar no que quer que façamos. Portanto, esta formação apropriada significa que tem que haver algum tipo de analogia que o meu curso, que este conjunto de ferramentas que eu estou a levar para o mercado de trabalho, me permita ir exercer aquela função. Não tem que haver um match completamente perfeito entre a formação apropriada que é solicitada e aquilo que eu tirei em termos de curso e aquilo que estão a requerer. Nós temos pessoas licenciadas em História a fazer funções comerciais. Num primeiro momento diriam, mas o que é que uma pessoa licenciada em História tem a ver com uma função comercial? Durante o decorrer do curso de História, algum conjunto de mais-valias a pessoa retirou, e depois tem também que ver com aquilo que é o nosso próprio ADN, que lhe permite hoje exercer com sucesso uma função de vendas, e portanto não temos que ficar fechados no estrito universo daquilo que é a nossa formação. A experiência internacional e os idiomas, tudo o que sejam estágios, Erasmus, experiências que possamos ter fora, idiomas que aprendemos, e já lá vamos com um bocadinho mais de detalhe à questão dos idiomas, isso são tudo questões muito valorizadas. A questão da orientação para o cliente, uma vez mais, seja o cliente externo ou seja o cliente interno, eu tenho que perceber que o meu output tem que ir ao encontro de alguém. Portanto, o output do meu trabalho, aquilo que eu faço, vai necessariamente ter que ir ao encontro de alguém. Então, eu tenho que conseguir exercer a minha função, a pensar e a orientar-me neste cliente, seja ele quem for, naquilo que não é se calhar muitas vezes aquilo que eu, ou a maneira que eu queria fazer, ou aquilo que eu mais gosto de fazer, é aquilo que de facto vai acrescentar valor no sentido de quem é que eu estou a dirigir e para quem é que se vai dirigir a função que eu exerço. E a polivalência, aquilo que há uns anos existia, que era este é o meu conjunto de funções e eu não faço nada depois disto, portanto às 5 desligo o meu computador, não quer saber, eu vou-me embora, isto também já não é requerido em lado nenhum. Portanto, a polivalência, o saber um bocadinho de cada coisa, no sentido de poder apoiar se for necessário. Porque muitas das vezes há outra coisa que é importante, que é, quando dentro das organizações nós queremos mudar, a mudança não tem que ser por si só 100% das vezes vertical. A mudança pode ser horizontal, pode ser para um departamento ao lado. Se eu estou nas vendas, pode fazer sentido passar para o marketing ou vice-versa. Se eu estou numa função de produção de vídeos de formato X, se há um departamento ao lado que é de formato Y, então eu tenho toda a mais-valia do meu lado em ir aprender também daquele Y. E, portanto, esta polivalência faz, sem dúvida nenhuma, imensa diferença. A motivação e o trabalho de equipa. Toda a gente sabe que se nós não trabalharmos com gozo e com motivação, isso nota-se no dia-a-dia. Tudo o que nós fazemos com motivação, com vontade, com garra, com empenho, aquilo que extraímos desse fazer é tão melhor que se nota perfeitamente quando a pessoa está em pleno esforço em exercer ou fazer qualquer tipo de tarefa. E o trabalho da equipa é fundamental, é uma coisa que começamos a trabalhar ainda quando estudamos e quando chegamos ao trabalho, a não ser que seja um empreendedor único a trabalhar sozinho, e até mesmo esse precisa de fazer equipa com os seus clientes e equipa com outros parceiros externos que vão necessariamente precisar de ajuda também. E, portanto, o trabalho em equipa
esta competência dificilmente a pessoa consegue chegar muito longe se não tiver esta competência muito bem desenvolvida. O espírito de iniciativa. E o espírito de iniciativa aqui é que nós muitas vezes não temos que esperar que o chefe abra um departamento ou o chefe pergunte quem é que gostava de ir fazer aquilo. Se nós tivermos uma ideia de uma coisa que achemos que pode fazer todo sentido, ou se nós achamos que a minha empresa ainda não faz isto, mas podia fazer, qual é que é o problema em levantar a mão e dizer, eu pensei nisto, mas o pensar nisto não pode ser, desculpem a expressão, atirar uma ideia para o ar e virar as costas. Não. Nós temos uma ideia, pensamos numa coisa que faz sentido, vamos estudar, vamos perceber o que é, o que não é, montamos pelo menos um pequeno plano para apresentarmos alguma coisa com consistência. E muitas das vezes o que pode acontecer é, olha que boa ideia, tiveste a iniciativa, foste à procura, montaste isso tão bem montado, então eu acho que deves ser a pessoa responsável por este projeto. E fomos nós próprios que tivemos a iniciativa e que levantámos a mão. De outra maneira, se calhar não se tinham lembrado de nós para isso. Há N oportunidades que nós perdemos, nós, de uma forma geral, no mercado de trabalho, única e exclusivamente porque não levantamos a mão. Porque ficamos só à espera que nos perguntem se nós queremos. E quanto mais invertido, melhor. A flexibilidade hoje é ponto de ordem nas organizações. E a flexibilidade tem que ser recíproca. Sim, Ana. Silvia, queria só, peço desculpa, vou só ligar o vídeo. Queria só dizer que estás a falar muito bem, é muito importante tudo o que dizes e acredito em tudo o que dizes, só que nesta parte aqui em que tu dizes que se nós não levantarmos a mão, a questão é que no mercado de trabalho, muitas vezes nós levantamos a mão, chamamos a atenção para as questões, damos ideias para os projetos, mas depois ficamos fora deles na mesma. Portanto, também acontece muito. E aí está isto. associado, assim, é verdade, Ana, porque as empresas são as pessoas que lá estão, não é? E aí Exatamente. Tem muito que ver com quem está. A verdade é que esse tipo de liderança vai ter tendência a acabar. Porquê? Porque essa insatisfação que a Ana está a comentar é uma insatisfação que depois é comentada de uma forma muito mais generalizada, não é? E, portanto, assim, a partir do momento em que é muito mais generalizada e que a pessoa não se sente feliz, sobretudo estas novas gerações, saltam para outros qualquer. E aí entramos num problema de retenção do talento. Claro, pronto. Muito bem, obrigada. Nada, mas é naturalmente que tudo isto que eu estou a dizer é o auge e aquilo que se deseja, mas isto está sempre dependente do tipo de liderança que temos a trabalhar connosco. Agora, de alguma maneira também nos cabe a nós empurrar este tipo de liderança para o caminho certo. Se, desculpem a expressão, que se usa pelo menos em Lisboa, se os velhos do Restelo depois não mudam, aí também depois já é um bocadinho mais complicado para todos. Mas isto tem que ser de facto a tendência, que é esta iniciativa no sentido de levantar a mão e de mostrar, que já é bastante mais comum do que aquilo que possamos pensar. E naturalmente que não é sempre alguém constantemente, todos os dias tem uma ideia e quer fazer uma coisa, isso também não resulta nas organizações, mas de uma forma concertada, estruturada, planificada, eu acho que nós não perdemos nada em levantar a mão e dizer. Falava eu da flexibilidade, e esta flexibilidade hoje é ponto de ordem, sobretudo quando antigamente o trabalho remoto era quase impensável para a grande maioria das empresas. Hoje as empresas têm quase tudo em trabalho remoto. Porquê? Porque tivemos que o fazer. E isso é uma coisa que já não vai andar para trás. Esta flexibilidade tem que existir uma vez mais dos dois lados. Minha, enquanto trabalhador, e da minha empresa. E só nesta versão win-win é que isto funciona. Porque se eu sentir que sou só eu que sou flexível e que a empresa não é flexível para mim, aí temos uma relação que não é de todo igualitária e não vai surtir bom efeito. A identificação com a empresa, era aquilo que falávamos há bocadinho nas características, não é? Se sentimos que este é o propósito, se eu me identifico com o propósito, se eu me identifico com a cultura, se eu gosto da minha função, então aí naturalmente que isto tem tudo para dar certo. Uma vez mais, formação técnica, para além da licenciatura, mestrado, MBA, curso de especialização, muitas vezes as pessoas perguntam, acabei o meu curso, vou já fazer um MBA? Eu sou apologista de que se trabalhe primeiro, que se tenha experiência profissional primeiro. Porquê? Porque o MBA é naturalmente mais um conjunto de ferramentas que nós vamos ter, mas é sobretudo uma fonte de um networking inacreditável. Mas também para fazer esse networking, termos já alguma bagagem do mercado profissional vai fazer a diferença no nosso contacto com os outros. E, portanto, eu acho que este tipo de coisas devem ser feitas sim, sempre e quando a pessoa entenda e acho que vai complementar seriamente. Se é fazer só para escrever no currículo que se fez,
Então aí, honestamente, eu acho que pode ser uma perfeita perda de tempo. Tem que se fazer valer o custo-oportunidade de irmos fazer isto, que é sim, vai-me servir para este propósito, sim, vou retirar este conjunto de mais-valias, porque com isto e isto, eu chego aqui. Caso contrário, o tempo, ou seja, nós vamos sempre a tempo de estudar e podemos estudar toda a vida. Não tem que ser tudo logo de seguida sem termos tido experiência nenhuma com o mercado de trabalho. Idiomas. Peço desculpa, posso intervir? Claro. Boa tarde a todos. Concordo inteiramente com o que com o que acabou de referir, nomeadamente no que respeita ao estudar, passado alguns anos de termos entrado no mercado de trabalho. E interrompi, e peço desculpa por isso, só para dar nota da minha experiência pessoal. Posso lhe dizer que, não tendo sido uma aluna muito brilhante até o 12º ano, depois de ingressar no ensino superior, melhorei substancialmente, mas após a licenciatura parei uns anos, retomando de seguida, retomando, sei lá, passados uns 6, 7 anos, e posso lhes dizer que vejo as coisas e vejo a aprendizagem de uma forma completamente diferente. E porquê? Porque já estou no mercado de trabalho, já consigo assimilar toda a informação que é apresentada de outra forma, que não estando é mais difícil. É só mesmo para dar o testemunho. Mas é mesmo. E sobretudo um MBA é de facto culminar, não é? Muitas vezes as pessoas vão em seguida, mas eu sou franca adepta, e nada contra em quem for logo, mas eu sou franca adepta de que o que vamos retirar deste tipo de aprendizagens depois de termos já feito alguns anos de mercado de trabalho, eu acho que retiramos de uma forma muito mais benéfica, generalizadamente falando. Mas eu vou dizer que eu tenho então, é engraçado, estarmos aqui todos a conversar, que eu tenho uma ideia completamente diferente, é engraçado. Vivo numa família com muitos jovens e aqueles que, portanto, que acabaram a licenciatura, tiveram uma oportunidade de emprego e agora já não querem voltar para fazer o mestrado, porque já se habituaram à sua remuneração mensal. Portanto, é engraçado termos aqui várias perspectivas da vida, não é? Eu sou uma defensora acérrima que acaba a licenciatura, vai tudo para o mestrado, nem pensem um bocadinho no mercado de trabalho. É engraçado estarmos aqui todos a falar, cada um com as nossas experiências. Mas isso é de facto um risco que se corre. Eu partilho da mesma opinião, por acaso costumo também aconselhar, engraçado, os meus alunos, porque as licenciaturas agora são tão pequenas, são de 3 anos. É isso, o problema é esse. Que eu acho que não lhes dá as competências para dar-lhes algumas, obviamente. Sim, mas a licenciatura seguida do mestrado, a mim, por exemplo, faz-me todo sentido, que são os tais antigos 5 anos. Exato. O MBA, por exemplo, por isso é que eu me foquei muito no MBA, o MBA é uma questão onde eu acho que o que é que de melhor retiramos de um MBA? É um conjunto de ferramentas de gestão já num upgrade muito superior a uma licenciatura e um mestrado, e o conjunto de pessoas que nós vamos encontrar, normalmente, já são pessoas com alguns anos de mercado de trabalho. E se nós quisermos tirar mais partido, sobretudo deste networking que vamos encontrar, então se calhar faz mais sentido esperar mais um bocadinho e não fazer tudo de seguida. Não tem mal nenhum em fazer tudo de seguida, porque as ferramentas vão ser as mesmas. Agora, a maneira como eu as aproveito, sem ter tido a experiência no terreno, é que faz alguma diferença. Agora, o risco que a Maria comentava de que já comecei a trabalhar, já ganho o meu dinheiro, mas a questão aqui, Maria, é que pode não ter que parar de trabalhar para estudar. Pois. Não é? E aí é juntar um bocadinho o melhor dos dois mundos. Dois em um, não é? Mas não é fácil, De estudar. Não é fácil. Mais tarde sentem essa necessidade. Eu também acho que sim. E vão na altura certa, que é quando sentem a necessidade. Exatamente. Os idiomas, o inglês é um dado adquirido, portanto, às vezes perguntam, é preciso falar inglês. Os anúncios já quase nem mencionam que é preciso falar inglês. Porquê? Porque é um dado adquirido. Portanto, eu muitas vezes quando converso com alguém que tem de facto um inglês insuficiente, e eu digo, quer continuar a estudar, então a próxima coisa que faça é importar no inglês, porque o inglês mesmo que seja uma empresa nacional, a interação com fora de Portugal é aquilo que abre as portas à grande maioria das empresas e, portanto,
é fundamental. É fundamental a pessoa conseguir se expressar, compreender, escrever em inglês. Depois, os 3 idiomas que de facto se destacam logo a seguir, o alemão, eu posso-vos dizer que o alemão é praticamente pleno emprego, portanto não há nenhum profissional a dominar o alemão que não tenha emprego direto, porque a escassez no mercado em Portugal de profissionais a falarem alemão é tal, e temos muitas empresas de origem alemã em Portugal onde valorizam imenso. E, portanto, nós temos o colégio alemão em Portugal, mas quer dizer, o universo que estuda no colégio alemão não é assim tão grande, e nem todos depois estão disponíveis a toda a hora, e portanto o alemão é. O espanhol é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, bem falado, porque parte sempre do princípio que os portugueses, melhor ou pior, falam espanhol. É verdade, somos muito mais aptos a fazer isso porque temos muito ouvido. Agora, o falar corretamente espanhol já é uma diferença significativa para aquilo que nós achamos que os portugueses todos falam espanhol. E, portanto, quando estamos a responder a um anúncio que peça fluência em espanhol, se não temos de facto formação ou um curso do idioma, ou tivemos a viver em Espanha ou temos família que nos ajudou. De outra maneira, a fluência pode existir, mas não é necessariamente da forma correta como se é pretendida. E depois o mandarim continua a ser, eu posso-vos dizer que nós temos pedidos de pessoas a falarem mandarim, por exemplo, para trabalhar em lojas na Avenida da Liberdade. Portanto, e não estamos a falar é preciso uma função assim de topo. Não. Um gerente de loja de uma loja de uma Avenida da Liberdade tem que falar este idioma. Porquê? Porque o conjunto de clientes que recebe a falar este idioma e o facto de conseguir dar esta oferta de serviço ao cliente é meio caminho andado para o cliente comprar. E é isso que os vai diferenciar. Formações em competências comportamentais. Já passámos gestão de tempo, gestão de equipas, a negociação com a parte comercial, as técnicas de venda. Portanto, já foi aqui um bocadinho uma questão que abordámos. Há bocadinho a Maria falava qualquer coisa no LinkedIn, não era? Que tinham que ir apresentar. O LinkedIn é, sem dúvida nenhuma, das ferramentas mais potentes que há de pesquisa de candidatos. De pesquisa de emprego também, mas a grande maioria das empresas recorre ao LinkedIn para ver assim, o que é que encontra de candidatos disponíveis ou com o perfil que estão à procura. Isto para vos dizer que o LinkedIn é assim a primeira impressão profissional online que nós vamos deixar. O que significa que, em primeiro lugar, a fotografia que nós temos no LinkedIn é fundamental que seja profissional. E isto pode fazer dizer, claro, qual é que é a dúvida? Toda. A quantidade de fotografias, quer no LinkedIn, quer no currículo que nós recebemos, que são completamente desajustadas a um formato profissional, e as pessoas, às vezes, sem querer, não se dão conta que é. Quantas vezes há uma fotografia que a pessoa está bem porque foi retirada num casamento, mas que vemos que está aqui a pessoa do lado recortada, e ainda aparecem os cabelos da pessoa do lado, ou o ombro da pessoa do lado. Não é uma fotografia profissional para um currículo nem para uma apresentação de LinkedIn. Não é. Foi tirada num casamento, a pessoa até está bem, ou a pessoa está maravilhosa sozinha de óculos escuros. Não se põe uma fotografia de óculos escuros no LinkedIn. E posso-vos dizer que acontece fotografias, e vão-se rir, de corpo inteiro. Acontece. Recebermos currículos e LinkedIns com fotografias de corpo inteiro. A fotografia do LinkedIn tem que ter uma fotografia, como havia a chamada, já não sei se isto ainda se pode dizer, tipo passe, não é? Que tínhamos antigamente no passe social, profissional. Quer dizer, não tem que ser nem muito elaborada, nem pouco elaborada, tem que ser profissional. E se não tem uma fotografia profissional, então mais vale não pôr em nenhuma. Uma de cariz não profissional é que é preferível de todo não ter. Depois, o que é super importante no LinkedIn é que saibam criar um perfil forte. Este perfil forte tem que ter as informações necessárias, o texto tem que estar cuidado, bem escrito, o fio condutor de discurso tem que ter um conjunto de informação relevante para que eu que vou ver 20 candidatos, vou ter que escolher 20 pelo LinkedIn. O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher a informação que está ali. Dos 20, se eu tiver que escolher 10, eu vou-me basear na informação que está ali, eu não tenho outra. Não é? E depois esses 10 que são chamados, é que podem naturalmente, já em pessoa, por vídeo ou o que seja, têm a oportunidade de se mostrar mais, mas os outros 10 já ficaram para trás. Portanto, a minha informação tem que ser de tal forma credível que faça com que quem veja me queira chamar.
Bem como as recomendações, quer sejam, por exemplo, para alunos, pedir, por exemplo, aos professores que façam uma recomendação vossa sobre vocês no LinkedIn, experiências profissionais que fizeram enquanto estudaram, que alguém que possa de facto vir fazer uma recomendação sobre algumas características vossas que vos possa diferenciar. Isso vai fazer muita diferença a início de carreira no vosso LinkedIn. Depois, atenção a outras questões, que é as redes sociais. Hoje há muitos jovens que têm as redes sociais completamente abertas. E há outros que não. A minha opinião é que devem ser fechadas porque as entidades patronais a contratar podem perfeitamente ir à vossa procura no Facebook e no Instagram e pelo nome tentarem encontrar. Se estiverem fechadas, não acedem a informação nenhuma a vosso respeito, mas aí uma vez mais a fotografia de perfil tem que ser minimamente adequada. Portanto, nós muitas vezes hoje pensamos só no LinkedIn, mas eu vou procurar agora aqui o nome de um aluno qualquer no Facebook, embora seja pessoal, indevidamente eu posso fazer o meu juízo de valor com a fotografia que eu usar. Portanto, é que quando nós entramos no mercado de trabalho, feliz ou infelizmente, estamos muito mais expostos a este tipo de questões que não estamos até então. E se calhar uma má fotografia no Facebook não quer dizer rigorosamente nada e não faz de todo de ninguém melhor nem pior pessoa, de todo, mas estamos a falar da imagem que alguém vai criar a nosso respeito, só isso. Okay? Portanto, é só cuidar um bocadinho disso. E chegamos aos nossos currículos. E os nossos currículos, fala-se muito no modelo Europass e eu já lá vou, e há muitos anúncios que pedem um modelo Europass, ok? Eu não sou nada adepta do modelo Europass por uma única razão. O currículo tem que dizer alguma coisa sobre a pessoa. E, portanto, se um currículo é personalizado, sou eu que o desenho, se sou eu que o escrevo, sou eu que defino os campos que coloco, em que ordem é que coloco, esse currículo vai dizer alguma coisa sobre mim, como é que eu me organizo, como é que eu estruturo, como é que eu pensei, como é que eu escrevi. Se é um currículo onde já está tudo, onde eu só tenho que preencher campos, então é chapa 5, é igual para todos. Portanto, o que é que me difere? Só se eu tiver lá alguma experiência muito diferenciadora, porque o formato é igual para todos. Portanto, um currículo de uma página, pensa, só uma página. Se nós temos alunos da MBA com 10 anos de experiência profissional, têm currículos numa página, e é assim que o MBA ensina, quanto mais novos somos, quanto menos anos temos de experiência profissional, uma página chega perfeitamente. Agora, no currículo personalizado, o que é que nós temos? Organizar bem a informação, o texto, o cuidado com o layout, as cores, a formatação, os parágrafos, as palavras. Temos que ter tudo muito cuidado, mas a verdade é que quem recebe aquele currículo recebe a nossa cara de alguma maneira. Aquilo é num primeiro momento aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. E portanto o que for de bom ou de menos bom ali evidenciado é o reflexo de nós próprios e portanto é uma coisa que nós temos que cuidar muito. Do lado esquerdo do vosso ecrã vocês veem, por exemplo, um currículo de uma página num formato personalizado. É um formato muito, muito usado por alunos da MBA. Portanto, têm dados pessoais lá em cima, têm cronologicamente sempre da mais recente para a mais antiga a educação e a experiência profissional e depois, do final de tudo, algumas questões de relevância. Se virem o lado direito, é o nosso famoso currículo Europass, que eu olho e só me apetece não ler. Eu leio porque eu sou obrigada, porque é este o meu trabalho, mas é de facto um modelo que me apetece logo não ler. Portanto, o que é fundamental nós termos num currículo personalizado? Dados pessoais, nome, morada, telemóvel e e-mail. Não precisamos do número de carta de condução, não precisamos da filiação, não precisamos da data de nascimento. Não sei se vocês sabem, mas é ilegal até o tema da data de nascimento. Portanto, eu não posso escolher ninguém para a data de nascimento. A minha base de dados da Michael Page não tem campo de data de nascimento. Porquê? Porque eu não posso excluir ninguém por ter 20 ou por ter 60. Eu tenho é que analisar um conteúdo funcional. E, portanto, podem-vos perguntar, podem, mas escolher por aí é ilegal. A proteção de dados não permite hoje em dia que se façam opções, nem por géneros, nem por idades, nem por o que é que seja. Portanto, todos nós, enquanto potenciais candidatos ou que seja, estamos muito mais protegidos deste ponto de vista. Formação universitária, intervalos de anos, a conclusão, a média. Vamos lá ver, a média
se for boa, coloquem. Se não for boa, deixem-na estar quieta. Não vale a pena darmos informação não relevante que vai contra nós. Porquê? Porque se eu tive uma média 16, 17 ou 18 e aí destaca-me imediatamente, epá, então vale a pena eu pôr, porque é uma coisa que eu sei que me vai diferenciar. Se eu tenho uma média mais ou menos comum, diferencia-me ou não do meu colega do lado? Se calhar não. Então, mais vale não pôr. Tudo o que não nos diferencie para bem, não vale a pena estarmos a colocar. É excesso de informação que não nos vai ajudar. Experiência profissional. Deste ano até este ano, nesta empresa, com esta função. E o que é que eu fazia? Qual é que era a minha função core ali? Okay? Não é preciso alongar muito, é conseguir ser perceptível o que é que nós fizemos em cada experiência. Formação complementar que achem relevante, uma vez mais, relevante para aquilo que nos estamos a candidatar, relevante se dali retirarmos competências inequívocas para qualquer exercício de outra função. Temos sempre que pensar que é, quem for ler isto valoriza-me sim ou não? Sempre e quando for sim, devemos colocar. Competências digitais, importantíssimo. Idiomas, importantíssimo, mas uma vez mais, francês, básico. Então não pomos nada. Porque se eu não coloco lá francês, partem do pressuposto que eu não falo francês. Ok? Conferências e workshops de relevância que tínhamos ido, uma vez mais, se isto acrescer valor à nossa formação. E depois hobbies, desporto, música, dança, atividades. Por exemplo, no desporto, sempre que são atletas federados e atletas de alta competição é uma coisa muito valorizada, porque são pessoas que conseguem normalmente conciliar várias frentes ao mesmo tempo, estudar e ter uma competição federada ao mesmo tempo, ou porque é música e está numa banda. Tudo o que se verifique que esta pessoa tem que de facto ter um jogo de cintura e uma capacidade de organização extraordinária para conseguir fazer isto tudo ao mesmo tempo, isso vai sempre ser um valor acrescentado, sempre. Paula, Silvia, desculpa, deixa-me só voltar aqui atrás. Eu tenho uma coisa no meu currículo que é cartas de recomendação, com duas pessoas que trabalhei, que era a nível nacional e outra com a nível internacional. Sim. É engraçado que, não nas entrevistas, porque nunca na minha vida fiz uma entrevista, não é? Mas como tenho que me apresentar em vários sítios, tem sido referido que acham interessante, não é? Termos uma carta de recomendação e eu própria posso dizer que para uma rapariga que trabalhou comigo da FCT, eu disse-lhe para ela pôr, portanto ela convidou-me para eu ser uma das referências dela e foi muito interessante que ela foi para a Comissão Europeia trabalhar e telefonaram-me a perguntar o que é que eu tinha a dizer Sim. Isso é a chamada carta de referência, ou a pessoa no currículo pode também dispor de um conjunto de referências a contactar, ok? Ou ter já a carta disponível se alguém solicitar. Às vezes há anúncios que também pedem logo, se a pessoa tiver carta de referência, para fazer chegar essa informação. Tal e qual como nós estávamos a falar nisso no LinkedIn, na recomendação, sempre e quando nós tivermos alguém que fale bem de nós, por nós, que é o melhor que deve acontecer, quer seja por carta, quer seja por esse conjunto. Nós, por exemplo, na Michael Page, sempre quando estamos a contratar, aquilo que nós fazemos é, vamos sempre recolher referências de entidades empregadoras antigas. Vamos sempre falar com alguém com quem essa pessoa no passado tenha trabalhado para aferir um conjunto de informações, porque naturalmente que nós somos ensinados a avaliar e perceber quem é que está ali em momento da entrevista, mas nada melhor do que quem trabalha com essa pessoa no dia a dia para falar também daquilo que a pessoa é a trabalhar, das coisas que tem de extraordinárias e também de pontos de melhoria e muitas vezes até a avaliar se a pessoa poderá ou não ter o melhor perfil para um determinado tipo de função. E isso não faz uma vez mais a pessoa nem melhor nem pior profissional. Mas sim, as referências, sempre e quando possamos ter alguém, quer seja por escrito, quer seja porque responda a um telefonema, que fale de nós próprios, ótimo. Qual é que é a questão muitas vezes associada à referência? Que é, se eu puser as referências num currículo, dificilmente eu vou pôr o número de telefone de alguém que fale mal de mim, não é? E, portanto, muitas vezes as empresas recrutadoras não se vão cingir a esse tipo de contactos, querem ir contactar outras pessoas
para tentar obter informação, não porque não se acha que essas são devidamente credíveis, porque não se vai achar isso, mas porque eu não seria tonta em pôr ali o nome de alguém que fosse dizer que eu me tinha portado pessimamente. E, portanto, tenta-se que isso seja o mais diversificado. Agora, sempre e quando a pessoa tenha a oportunidade de ter consigo, ter na sua posse essa carta de recomendação, extraordinário, Maria. Obrigada. Canais de pesquisa de emprego. Uma vez mais, network pessoal, os intermediários privados, como são as consultoras, as empresas de recrutamento e seleção, a imprensa, os anúncios publicados em todo lado. Continuamos a ter muito, os mais antigos continuam a ter muito aquela coisa do expresso-emprego, mas é cada vez mais online e menos em papel, a internet, as redes profissionais, como é o tema do LinkedIn, os intermediários públicos, como é o caso do IEFP, que divulga inúmeras oportunidades e às vezes até localmente nos conselhos, os institutos de emprego e etc. fazem imensas divulgações. O que é importante? É importante que cada um de nós se conheça a si próprio, porque é, em primeira instância, a marca pessoal que tem para vender, redigir um bom CV, preparar a entrevista, e já vamos aqui no instantinho à entrevista, para que, de facto, quando conseguimos passar do papel à pessoa, isso faça alguma diferença. Uma vez mais, pontos críticos de diferenciação, internacionalização, tudo o que normalmente tem estágios internacionais, experiências internacionais, faz alguma diferença. A capacidade de mostrar proatividade e motivação, flexibilidade, a formação, a experiência prévia e esta constância, portanto, o sermos de facto constantes no nosso discurso, na nossa coesão, na forma como exercemos as nossas funções. Preparámos tudo muito bem, temos um CV espetacular, mandámos e fomos chamados para uma entrevista. E aqui começa o primeiro dia das nossas vidas, porque isso não começa quando nós começamos a trabalhar, começa no dia em que vamos tentar agarrar o lugar. E a primeira coisa que temos que fazer é preparar-nos bem preparados. E o preparar bem preparado exige mesmo um trabalho de casa, como se já estivéssemos a trabalhar e fosse a função do nosso dia. Temos que ir pesquisar sobre a empresa. Temos que saber o que a empresa é esta, onde é que ela está localizada, tudo, notícias recentes, tudo o que pudermos saber sobre aquela empresa, vamos saber. Vamos ao LinkedIn ver as pessoas que trabalham nessa empresa. Vamos ao LinkedIn ver a pessoa com quem nós vamos conversar. Vamos perceber bem, ou seja, eu quero ter-me a este anúncio, então deixa-me cá analisar bem qual é que é a função que é requerida aqui, que competências é que estão a pedir e quais é que são as tarefas que eu vou ter que desempenhar no meu dia-a-dia. E depois eu tenho que perceber, ok, eu concorri a este anúncio porquê? O que é que me motivou a responder a isto? Porque isto vai-me ser perguntado sim ou sim. Porque é que eu acho que o meu perfil encaixa nesta descrição funcional que está aqui, que eu enviei o meu currículo? Quais é que são as minhas mais-valias? O que é que me diferencia para este projeto? E termos um conjunto de questões preparadas. Dúvidas que nos assaltam no momento em que estamos a preparar tudo e levamos tudo escrito. Eu digo que levamos tudo escrito e preparadas porque não são necessariamente questões para ser colocadas, porque já vamos ver. Apresentação e forma de estar. A questão que muitas vezes me colocam é assim, eu tenho uma entrevista, o que é que eu levo vestido? Então, se ninguém nos disse nada sobre uma indumentária, a pecar que seja por excesso, nunca por defeito. O que é que eu quero dizer com isto? Eu até posso chegar à entrevista e a pessoa que me vai entrevistar se calhar está de calções e de chinelos, ou de calças de ganga e de chinelos. Mas eu não posso ir de calças de ganga e de chinelos. Não é? Uma coisa é eu chegar lá e ele estar assim. E nós temos, não estou a dizer que as pessoas têm que ir de fato ou de vestido de gala, mas estou a dizer que têm que ir vestidas de uma forma mais formal que informal. Porquê? Porque não sabem o que é que vão encontrar do lado de lá. Imaginem que nós vamos de calças de ganga e que do lado de lá nos está a entrevistar uma pessoa de fato e gravata. Vocês até podem achar que não, mas quando se sentarem vão se sentir já um bocadinho mais pequeninos, um bocadinho mais diminuídos. Epá, agora cheguei aqui de calças de ganga e de ténis e ele está de sapatos lustrados ontem e de gravata. E é a primeira coisa que nos vai gerar alguma confusão. Nunca cheguem completamente em cima da hora. Chegam 10 minutos antes. Chegam, perguntam, vão esperar os 5 minutos, vão olhar à vossa volta, vão ver que tipo de pessoas é que passam no corredor, vão observar. Têm sempre um conjunto de minutos para que podem observar. Depois, a postura que nós adquirimos, quando eu digo a postura é, se nós estivermos no café a conversar com um amigo que está o tempo todo assim, desculpe, assim, apoiado no braço, a sensação que passa é qual? É que ele não está nada interessado na nossa conversa, não é? E, portanto, nós temos que
conseguir manter uma dinâmica, até porque grande parte da nossa comunicação que passa não é a verbal, é o nosso movimento com o corpo, a ginga que nós temos a conversar. E, portanto, esta postura de que estou completamente atento, estou a ouvir, e quando me expresso, desculpem a expressão, mas expresso-me com o corpo todo, de alguma maneira isto pode fazer a diferença. E o comportamento desde que entramos até que saímos, o que é que eu quero dizer com isto? E dou-vos 2 exemplos muito rápidos, que é, eu sempre que vou passar uma entrevista e passo na minha recepção, digo, então, que tal? A primeira impressão que eu tenho é da minha recepcionista. E digo-vos já, se for uma pessoa que chegou e que nem bom dia nem boa tarde, chegou atrasada, olha, chegou atrasada e não pediu desculpa, e nem me disse nem bom dia nem boa tarde, só chegou aqui e disse-me, olha, tenho uma entrevista com a Silvia Nunes. A primeira impressão que eu tenho é da minha recepcionista, e nós muitas vezes, o ser humano em geral, passa olimpicamente por cima das recepcionistas e das secretárias. E são das figuras com mais importância dentro de uma empresa, porque elas é que chegam aos nossos interlocutores mais depressa. E, portanto, cuidem lindamente das recepcionistas e das secretárias com que se deparem pela vida. E quando eu vos digo até que saímos, eu vou-vos dizer que o meu primeiro emprego, a primeira entrevista que eu fiz para o meu primeiro emprego, para o qual fui contratada, a última fase correu pessimamente. Eu cheguei cá, depois de 5 ou 6 fases de entrevista, cheguei cá abaixo do edifício altamente frustrada, porque eu já tinha feito aquilo tudo e senti mesmo que a última entrevista tinha corrido mal, não tinha outra expressão. E quando cheguei, eu vinha tão frustrada que saí da porta de vidro, aquilo estava um carro estacionado e eu dei um pontapé no pneu do carro. De raiva comigo própria, que achei que devia ter dado o tipo de resposta, estava mesmo triste. E o tipo que me estava a entrevistar estava a ver da janela. E depois, quando ele acabou por me contratar no dia a seguir, e quando me chamou para ir lá assinar o contrato, disse-me, se voltar a dar pontapé num carro que esteja estacionado, a oportunidade não lhe passa 2 vezes. Porque não é com pontapés nos pneus dos carros que as coisas se resolvem. Eu nunca mais me esqueci que é a nossa entrevista. Eu já tinha saído do edifício e mesmo assim ele viu-me a fazer aquela asneira que não devia ter feito. Portanto, é muito importante que nos consigamos controlar as nossas emoções até longe do sítio onde fomos entrevistados para bem e para mal. Já estamos a conversar. Então, o que é super importante? Escuta ativa. Ouvir. Tomar notas se for preciso. Não tem mal nenhum em tomar notas. Temos é que tentar manter o contacto visual com o nosso interlocutor. E aqui, depois de ouvirmos tudo e depois de respondermos às questões que nos são colocadas, etc., podemos ter questões para colocar. Agora, temos é que ter muita atenção para não colocar questões de coisas que já nos foram, entretanto, explicadas. E que nós é que nos perdemos ali em determinada altura. Porquê? Porque a pessoa vai dizer, mas eu já lhe respondi a isso, mas eu respondi outra vez, mas eu já lhe respondi. Fica aí imediatamente a nota de que não me estavas a ouvir. Então temos que ter muita atenção a isso. E aqui questões. Eu acho que cada um vai ter as suas próprias, sobretudo no momento em que está a preparar, mas a cultura organizacional, um motivo pelo qual... Olha, pode-me comentar um bocadinho como é que se caracteriza a cultura da vossa empresa? Ou seja, para a pessoa dar alguns adjetivos que acho que qualifiquem o tipo de cultura, que se é mais formal, se é mais informal. Portanto, a pessoa há de vos dar um conjunto de adjetivos. A razão pela qual estão a contratar é uma função nova? Vão substituir alguém? É um departamento novo? É sempre importante para percebermos. Plano e progressão de carreira, que é a empresa tem um plano, uma progressão de carreira para esta função, o que é que está esperado. E isto são coisas que são legítimas, as pessoas querem saber, não é? Se eu quero entrar numa empresa para ficar 10 anos, eu quero perceber à partida hoje se eu tenho ou não tenho margem de progressão. Porque se eu sentir que não tenho, então se calhar só quero estar 2 ou 3 enquanto aprendo. E é legítimo para ambos os lados. Os desafios, e depois são perguntas generalistas, que é eventuais desafios que o setor esteja a atravessar ou tenha atravessado nos últimos tempos, porque se foram ler notícias, se calhar também leram algumas coisas sobre a empresa, desafios, e depois, pois eu li que... E isto já gera logo ali uma conversa que pode ser perfeitamente interessante. E depois podem querer saber como é que se vai desenvolver o processo de recrutamento. Quantas fases é que vai ter, ou quando é que acha que eu vou ter feedback sobre o desfecho desta entrevista. Porque esse feedback é-vos merecido. Ok? Não achem que ao pedir feedback estão a pedir que horror, agora vou chatear a pedir para me darem feedback. Não, se vos disseram que vos davam feedback até ao dia 4 e a dia 6 e não têm feedback, então estão no vosso direito de ir pedir feedback. E agora, se isto funcionar, eu tenho aqui 2 vídeos que nós temos feitos na Michael Page, que eu acho que pode ser... agora já vai dar. Que eu acho que pode ser giro para vocês verem.
o meu nome é Maria João Calhas, sou manager da Michael Page de Portugal e venho falar-vos das perguntas de entrevista de emprego mais comuns. Pode falar-me de si? Esta é, muito frequentemente, a primeira pergunta que lhe será feita numa entrevista. Mencione os destaques na sua carreira, bem como alguns elementos de informação pessoal. Não precisa entrar em demasiados pormenores, forneça apenas informações que esteja à vontade para partilhar. Aproveite para apresentar o seu conhecimento sobre a empresa, a sua história, visão, princípios, valores e algumas notícias. Explique de que forma se adaptaria a esta realidade e como as suas habilitações seriam certas para a função. Faça alguma pesquisa prévia para responder a esta pergunta da melhor forma. Qual é o seu maior ponto forte e a sua área de melhoria? Não seja tímida ao falar dos seus pontos fortes. Diga a verdade, mas não se gabe. Há uma diferença clara entre ser autoconfiante e ser arrogante. Quando referir os seus pontos fracos, seja honesto, sem ser demasiado duro consigo. Apresente problemas que possam ser corrigidos. Deve mencionar também características pessoais positivas, como pontualidade, fiabilidade, vontade de aprender e espírito de iniciativa. Diga ao entrevistador que as suas intenções acerca de uma função são sérias e expresse o seu desejo de fazer parte da sua equipa. Se deseja consultar mais conselhos, visite o nosso website www.michaelpage.pt. E agora tenho aqui um sobre as perguntas. Isto está tudo no nosso site, se depois quiserem. Existem 3 momentos-chave para causar uma boa impressão no recrutador. O momento em que realiza a sua candidatura, o momento entre a candidatura e a entrevista em si. A coerência é fundamental no momento da sua candidatura. Candidate-se apenas àquilo que faz sentido, tendo em conta a sua experiência profissional. O currículo é também uma peça-chave. Pode fazer um currículo personalizado consoante a oportunidade a que se está a candidatar ou ter um currículo mais generalista. Após a candidatura, esteja preparado. Sempre que lhe ligarem, tente recordar-se de que candidaturas efetuou e com quem está a falar. Não tenha medo de fazer perguntas. É importante saber para onde se deve dirigir e qual a hora exata da entrevista. Demonstre interesse, seja positivo. Se lhe estão a ligar, é porque querem de facto conhecê-lo. Chegando ao momento mais aguardado, o da entrevista, é importante ser pontual e garantir que tem uma boa apresentação. Não se esqueça que só tem uma hipótese de causar uma boa primeira impressão. Leve um sorriso no rosto e dê um bom aperto de mão. Ninguém conhece melhor o seu percurso do que você mesmo. Seja objetivo e coerente e é meio caminho andado para a entrevista correr lindamente. Para nós, é fundamental saber onde está e para onde quer ir. Faça perguntas coerentes e só nos vai ajudar. A forma como termina a entrevista é tão importante como a forma como a começa. Digam obrigado genuíno e reforce o seu interesse. Não fique à espera de forma passiva de ser contactado. Envie um e-mail a agradecer a entrevista e o tempo da pessoa que falou consigo e reforce o seu interesse em encontrar um novo desafio. E pronto. Vou parar de partilhar. Estou completamente disponível para as perguntas que queiram colocar.